Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clamando no Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clamando no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal A Voz do que Clama no Deserto, e a mais um quadro, né? Agora, quadro Jovens Sois Fortes, onde estaremos aqui considerando primeiramente o tema, né? Tema dessa oportunidade, são número 9. O livre arbítrio na salvação. Observe a imagem, né? Um homem tem dois caminhos a ser seguido. Como disse o Senhor Jesus, né? Um caminho largo, espaçoso, que leva à perdição, e o caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. Agora a decisão cabe a mim, cabe a cada um de vocês, caro jovem, cada um de nós. E a leitura central que estamos estudando nesse primeiro trimestre na classe do jovem é Plano Perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. Então nós vamos estar agora orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido, e queremos Te agradecer por esta tão grande salvação, Senhor. Pelo nosso nome escrito no livro da vida e pela esperança que temos que a qualquer momento o Senhor advine nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também possamos estar juntos. Pedimos, Senhor, a Tua bênção nesse momento, por mais uma lição dominical, por mais um conteúdo. Que o Senhor nos ajude, Senhor, enquanto aqui estivermos, né, diante de cada momento aqui dentro do canal, para refletir, para meditar na Tua santa palavra. É o que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo. Pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada jovem e também a cada inscrito do canal, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro, e todos quantos estão sempre conosco aqui, Pai, ainda que não tenha homologado a sua inscrição. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida de cada um deles. É o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de entrar aqui no conteúdo da lição, eu gostaria de estar agradecendo mais uma vez a Deus por mais um inscrito no canal. Quero agradecer também a sua vida, você que é meu irmão ou minha irmã, você que é ouvinte da Palavra de Deus, que tem aí feito parte aí de mais uma vez aqui do número de inscritos do canal. Você se interessou em se inscrever e aumentou aí o total aí desses inscritos agora para 130 inscritos no canal até a última vez que eu vi, tá bom? Então que Deus abençoe você, sua casa, em extensão a todos que fazem parte desse contingente, como também aqueles que estão conosco, ainda que não tomaram ainda essa decisão. Observe que até o assunto que vamos tratar está dentro dessa questão, o livre-arbítrio. Vamos tratar do livre-arbítrio no que diz respeito ao aspecto da salvação, mas nós fazemos uso dele, né, que foi nos outorgado por Deus, essa prerrogativa em todas as áreas da nossa vida, como é, a exemplo, a questão de se inscrever ou não no canal. Tá bom? Que você tenha essa liberdade, faça um bom uso do seu livre-arbítrio, esteja conosco para refletirmos, meditarmos na palavra de Deus.
Vocês vão estar observando eu tomar água aqui praticamente de uma forma constante. É por conta da minha garganta mesmo, com o tempo que eu fico falando. Minha garganta está, acho que inflamou, né? E às vezes fica meio dolorido se eu ficar insistindo muito tempo falando sem que eu venha a umedecer, né? As vias aqui da garganta com a água, tá bom? Então vamos para o conteúdo. O texto principal diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Observe que a parte A do versículo e a parte B trata do livre-arbítrio, né? Quem crê nele é uma decisão, né? É uma iniciativa. A Bíblia já garante aqui, não é condenado. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí quando observamos a parte B, ele diz, mas quem não crê, que faz parte de uma decisão. Crer ou não crer. Só que o que chama atenção é que ele diz assim, tanto um como o outro tem uma afirmação. A primeira ele diz, não é condenado. Mas quem não crê, agora é o que ele diz, já está condenado. Ou seja, entendemos que enquanto não tomarmos a decisão por Cristo Jesus, nós estamos numa condição de um destino eterno no inferno, no sofrimento e no desprezo eterno, como diz Daniel capítulo 2, 12, versículo 2. Então, logo, no que diz respeito à nossa salvação, a nossa comunhão com Deus, tanto aqui como na eternidade, depende de nós tomarmos a decisão, tá bom? Agora, olha só a razão da condenação. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas por que já está condenado? Porque o unigênito Filho de Deus, que é Jesus, foi justamente uma iniciativa de Deus, né, em se fazer carne, se encarnar na pessoa do Filho, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Nós sempre falamos que Deus é 100%, Jesus, 100% Deus, 100% homem. Então não é errado se nós falarmos que o Senhor se entregou na cruz do Calvário. Ainda que não queremos aceitar que Deus ali morreu na cruz do Calvário, que não seria correto essa expressão dele ter derramado seu sangue, não foi Deus que derramou seu sangue. Foi o seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, que se fazendo carne, né? Deus se fazendo carne, porque é um só em três pessoas eternas, que estamos estudando no classe dos adultos, nesse trimestre. Então ele morreu na cruz por mim e por você, amado e querido jovem. Pense nisso. Será que teria alguém à disposição de morrer por você no teu lugar? Quem sabe você poderia até responder que teria. A exemplo do seu pai, da sua mãe, quem sabe até mesmo do seu irmão, até de um amigo. Dependendo da situação, poderia morrer por você. Mas alguém morreria por aqueles que nunca se lembraram dele, que nunca olharam para o alto, que nunca se preocuparam em reconhecer a grandeza deste Deus mediante a sua criação, reconhecer o cuidado na questão do nosso alimento todos os dias. E quem é que age dentro dessa providência? É justamente Deus. Só que uma providência maior e uma provisão maior o Senhor nos deu, o Senhor nos preparou, que foi a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele não enviou ninguém, só Ele seria possível representar e tomar e ser propício com respeito à nossa salvação. Porque Ele não pecou. O tempo que aqui ficou e até o sacrifício, Ele ofereceu um sacrifício santo, um sacrifício puro, um sacrifício pelo qual subiu como cheiro agradável a nariz de Deus, e Ele, por isso,
nos confirma, né? Nós temos esse entendimento dessa aceitação mediante a questão da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no terceiro dia. Então, logo, o fato de não crer no Senhor Jesus se torna, observe que eu vou falar, fica como crivo apenas no canal, você não precisa aceitar. Mas nós entendemos, o canal, a Voz que Clama no Deserto entende, que o maior pecado que possa existir é a incredulidade, é não crer no Filho unigênito de Deus. Porque os demais pecados nos condena, porém, se nós cremos, todos eles são apagados. Mas quem não crê no Senhor Jesus, como poderá ser salvo desse pecado? Da incredulidade, pecado de rejeitar a salvação de Deus, a oferta única, excelsa e imensurável de Deus. Resumo da lição. A salvação é dom gracioso de Deus, precedido pela graça proveniente e requer do ser humano uma resposta de arrependimento e fé e perseverança. A salvação é um dom gracioso de Deus, precedido pela graça proveniente e requer do ser humano uma resposta de arrependimento, fé e perseverança. A manifestação do Senhor Jesus é a manifestação da graça sobreexcelente de Deus para nossas vidas. Todos nós participamos da graça, a qual nós chamamos no estudo teológico de graça comum. A todos, chove tanto sobre o rico como sobre o pobre, graça comum. O Senhor livra tanto o que não crê, o que crê, como também o Senhor livra como o que não crê, em misericórdia, o Senhor livra do acidente. Cai no avião e daqueles que sobreviventes, há tanto aqueles que são de Deus, como aqueles que ainda permanecem na incredulidade. Aí isso está ainda dentro do âmbito da graça comum. Porém, se manifestou nos finais dos dias, no finais do tempo, mediante o Senhor Jesus, a maior graça já concedida a cada um de nós. Chover, se receber a chuva, ter o pão sobre a mesa, graça comum a todos, ainda parte do princípio que a graça é aquilo que é dado, né, para alguém que não merecia. Observe isso. A graça é dar, significa recebemos ainda que nós não merecíamos. A misericórdia é sermos poupados daquilo que merecíamos. Essa é a diferença da misericórdia para a graça do Senhor Jesus. Aliás, quero deixar bem claro que esse ponto aqui não vem da minha graça ou sabedoria, ou da graça de Deus que tem me dado. Não, é porque eu vi pregações, último tempo, os dias de agora, e o pastor explicava isso aí. Tá bom? Então, a misericórdia é nos poupar e nos guardar daquilo que merecíamos e não recebemos. Porém, a graça é recebermos sem merecermos. Porque ela se manifestou quando ainda nós éramos pecadores. Então, a salvação, dom gracioso de Deus, precedido pela graça proveniente, requer do ser humano uma resposta, arrependimento, fé e perseverança. Já diz aí os passos, né? Deuteronômio 30, 15 e 20, João 1, 6, 14. Deuteronômio 30. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir.
Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, fores seduzido para te inclinar a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias da terra, a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. João 6:14. 1:6-14. Houve homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos que crescem por ele. Para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O povo de Israel. Veio para o que era seu, o mundo, né? Agora o povo de Israel. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Observe que está sendo recorrente a expressão crer, né? Que fala da fé. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amados e queridos jovens, quando falamos de livre-arbítrio, nós observamos que ele está presente em todo o tempo nas Escrituras. Lemos o texto aí do Antigo Testamento, como também lemos no Novo. Porém, nós podemos até nos transportarmos neste momento até o início do capítulo de Gênesis, versículo 2, capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17, quando Deus, ali, depois de criar tudo, Deus colocou o homem em meio ao jardim. E ali ele estabeleceu e homologou o livre-arbítrio, quando ele disse: de todas as aves do jardim comerei livremente, porém da árvore que está no meio do jardim, a árvore do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então ali foi estabelecido o início, foi homologado pelo Senhor. O livre habita o homem. O livre habita cada um de nós. Deus, ele é soberano sobre ele, mas ele nos concedeu o livre-arbítrio. E muitas vezes, ele até, ao interferir no nosso livre-arbítrio, ele o faz para o nosso próprio bem. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Introdução diz: o livre-arbítrio é um dom de Deus que compõe a dignidade humana. Por meio dele, o ser humano não é um robô, mas um ser moral, dotado de consciência, capacidade de decisão entre o bem e o mal. No entanto, o pecado corrompeu a capacidade humana de escolher o bem espiritual. Por isso, conforme a tradição pentecostal ensina, cremos que o ser humano necessita da graça de Deus antes, durante e depois da conversão, para crer, obedecer e perseverar na presença do Senhor, fazendo a sua vontade. Nesta lição, refletiremos a respeito da responsabilidade humana diante da salvação, bem como sobre o papel da graça proveniente que restaura a nossa capacidade de responder positivamente ao chamado de Deus. Então, logo vemos que a iniciativa ela tem sido do Senhor, né? O livre-arbítrio, um dom de Deus. O que é livre-arbítrio?
Por livre-arbítrio entendemos ser a capacidade concedida por Deus ao homem de fazer escolha consciente e voluntária entre o bem e o mal, bem como de obedecer ou rejeitar a vontade divina. Nesse sentido, como vimos na lição 2, o livro de Gênesis relata que o homem recebeu de Deus o dom do livre-arbítrio. O Criador formou com intelecto, consciência, moral e vontade. Elementos que constituem sua dignidade como pessoa humana. Gênesis 1:26. Nessa perspectiva, o ser humano é portador da imagem de Deus. No entanto, embora a imagem de Deus no homem tenha sido gravemente distorcida, por conta do pecado, ela não foi aniquilada. Em Cristo, essa imagem pode ser plenamente restaurada, tornando o ser humano capaz de responder com um sim a Deus. Então, observe que essa ação é de Deus, como lemos lá em João. Não é da vontade do homem nem da carne, mas sim é um dom que vem de Deus. A corrupção total da natureza humana. O pecado corrompeu o ser humano em toda a sua natureza, corpo, alma e espírito. O que significa que o intelecto, as emoções, a vontade, a consciência e a liberdade foram profundamente afetadas. Nós vemos isso no Salmo 51, versículo 5, quando o salmista diz: em pecado me concebeu, a iniquidade me concebeu a minha mãe. Então, todos que nascem, já nascem vendido aí ao pecado. Essa realidade nos mostra que, sem a graça divina, o ser humano é incapaz de escolher um bem espiritual. Na verdade, é algo impossível. Por isso, Deus age previamente, de forma graciosa, preparando o coração e restaurando essa capacidade pela sua graça. Desde o Antigo Testamento e de modo culminante no Novo Testamento, como a obra de Cristo e a vinda do Espírito Santo, Deus opera por meio de sua graça para conduzir o ser humano de volta ao caminho da retidão, da justiça, perdidos ali no Éden. Responsabilidade humana. Na Bíblia lemos claramente sobre Deus chamando pessoas a uma decisão consciente, como foi o discurso ali de Josué. E em Deuteronômio 30, o Criador coloca diante do povo o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho do bem e o do mal, e o convida a escolher. Ao longo da jornada no deserto, conforme relata o Pentateuco, Deus operou graciosamente a libertação do povo de Israel. Aquelas pessoas testemunharam a manifestação da graça divina diante de seus olhos, e assim encontravam-se em condições de responder com um sim ou não ao Senhor. Infelizmente, mais tarde, rejeitaram ao Senhor. Como foi comentado, caro jovem, nós vemos que essa questão, tanto é recorrente na Bíblia, como também até mesmo nas nossas vidas. E o que me chamou a atenção aqui é que Deus, como diz aqui, o Criador colocou diante do povo o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho do bem e o caminho do mal. Essa é uma realidade atual. A Bíblia é nova, ela não se renova. E essa é uma realidade atual. Todos os dias está diante de nós o bem e o mal. O bem é quando nós ouvimos falar da palavra de Deus. O bem apresentado quando ouvimos o evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o mal é as consequências daqueles que permanecem no pecado. E isso contemplamos todos os dias. Se não quiser sair na rua, nós podemos ir para frente de uma TV, colocar num jornal, qualquer jornal aí, que você vai ver ali a realidade e o fim daqueles que praticam o mal. Ali o Senhor está nos mostrando, colocando diante de nós a realidade deste caminho do mal. E que o mundo já no maligno. Então, cabe a nós, a exemplo daqueles contemporâneos de Moisés, tomarmos uma decisão. O próprio Senhor Jesus, aquele que é maior do que Moisés, ele deu esse exemplo que eu falei no começo. Ele falou: eis que eu
coloco diante de vós, há dois caminhos lá dentro. Há dois caminhos. Um é o caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. E o outro é o caminho estreito. Ou seja, ele falou há uma porta larga e um caminho espaçoso que conduz à perdição. E o outro há uma porta estreita e um caminho estreito que conduz à vida eterna. Então, essa oferta de Deus, em todo tempo, nós estamos tendo essa oportunidade. E nós temos que tomá-la o mais urgente possível. Você, que quem sabe esteja aqui conosco e está nos acompanhando aqui nessa reflexão. Aqui no capítulo 6, guarde bem essa palavra aqui, ó. No versículo 2, 2 Coríntios 6, 2. Porque Deus diz, no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Essa salvação está dizendo, falando do momento que o Senhor nos livra do mal, do momento que o Senhor nos guarda. E ele diz, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Agora aqui, essa salvação que Paulo está se referindo, é que eu e você temos que tomar uma decisão. Por quê? Por conta do hoje. Não sabemos o dia da manhã. O Senhor nos deu a prerrogativa de sabermos. Muitos vão ter o dia de amanhã, outros já não vai ter. Outros hoje já não estão conosco. Estão sendo sepultados pelos seus entes queridos. Com respeito ao crer, com respeito a se voltar para Deus, a exortação bíblica, ela é contundente, que eu não abri para vocês, né? Ela é contundente. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ela é contundente. E aqui nós temos um deles. Quando Paulo diz, hoje, eis aqui agora o tempo aceitável. Agora. Eis aqui agora o dia da salvação. Então que você que está conosco, você possa refletir sobre isso. Porque, a exemplo do povo, de muitos que rejeitaram o Senhor, muitos hoje têm rejeitado. Quantos amados? E, caro jovem, não passaram dessa vida sem salvação. Mas isso aí, né, Deus, não foi Deus que escolheu esse caminho. Deus escolheu o caminho da vida. Por isso que ele diz, eis que eu coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então Deus, a salvação é o caminho da vida que o Senhor nos concede todos os dias. E a Bíblia nos exorta de forma contundente essa brevidade, essa decisão que precisamos tomar por conta da própria efemeridade da vida. Por conta da própria abreviação da vida, a brevidade da vida. Então, que nós possamos fazer uso desta responsabilidade que o Senhor tem nos dado através do livre-arbítrio. Ao longo da jornada, já lemos, né? Então vamos prosseguir. De forma semelhante, o Evangelho de João afirma que a luz resplandeceu nas trevas, contudo o mundo permaneceu indiferente à sua manifestação e se opôs à sua mensagem. Aqueles que eram seus não o receberam. Fala do mundo. No entanto, aos que o receberam voluntariamente, isto é, os que creram nele, foi concedido o poder de se tornarem filhos de Deus, nascido da vontade divina. Essa graça proveniente restaura a capacidade do ser humano de responder com fé e dizer sim ao seu Criador. A necessidade da graça, a vontade humana corrompida. A Bíblia mostra que o ser humano ficou naturalmente inclinado ao mal, embora não tenha perdido a capacidade de fazer escolha. De natureza moral. Contudo, como vimos, para escolher o bem espiritual, o ser humano não pode contar apenas com seu intelecto e arbítrio.
É preciso mais do que isso. A história revela que, por meio da observação natural, o ser humano pode chegar à conclusão da existência de Deus. E é o que, em teologia, denominados de teologia natural ou revelação geral. No entanto, é impossível alcançar a salvação e, ao mesmo tempo, ter um relacionamento com Deus, apenas contemplando a criação de modo geral. Necessária uma graça especial, pela qual o coração humano seja profundamente tocado pela revelação divina, tal como nos é apresentado na bendita pessoa de Senhor Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo. É o que, em teologia, denominamos de revelação especial. Segundo ponto, a necessidade da graça. Que é a graça proveniente? Graça proveniente é uma expressão teológica que se refere à ação amorosa e soberana de Deus, cujo propósito é despertar o coração do pecador para a grandeza da sua misericórdia e amor. Trata-se de uma graça que antecede a conversão, sendo ela que capacita o ser humano a arrepender-se e a crer em Jesus Cristo para a salvação. Essa ação graciosa de Deus não salva automaticamente, mas torna a salvação possível. Nesse sentido, essa graça é universal, pois abre o caminho para que todos possam ser salvos. É suficiente, pois torna eficaz a obra da salvação na vida dos que se arrependem e creem em Cristo. Mas não é irresistível, já que o coração do pecador pode se endurecer e recusar o amor de Deus. Essa doutrina mostra que, embora o ser humano esteja espiritualmente morto por causa do pecado, Deus, por sua iniciativa, move-se em direção ao pecador com graça, convidando-o à vida. Terceiro ponto, como essa graça opera? No Antigo Testamento, Deus operou essa graça por meio de sua revelação aos homens, como Enoque, Noé, especialmente por meio da eleição de Abraão e da formação de um povo para representá-lo na terra. Essa foi a graça em ação na antiga aliança. Na nova aliança, essa mesma graça opera por meio da obra redentora de Cristo no Calvário, que trouxe luz a todos os homens. Ela é aplicada pela atuação do Espírito Santo, que convence o mundo, ou seja, cada um de nós, da justiça e do juízo. Assim, o Deus triuno age de forma antecipada, graciosa e soberana, habilitando o ser humano a responder com fé à oferta da salvação. Essa graça ilumina o entendimento, toca a consciência e desperta o pecador ao arrependimento, preparando o coração a fim de que creia para a salvação. A pessoa pode ignorá-la ou render-se e atendê-la. Portanto, pela sua graça, Deus acende a luz da salvação em nosso interior, mas cabe a cada um de nós dar o passo da fé e seguir por esse caminho que conduz à vida eterna. Caminhando para o final, salvação, uma escolha capacitada pela graça. A salvação é um dom gracioso. A salvação é um dom gracioso de Deus, oferecido livremente a todos os homens por meio de Jesus Cristo. Esse dom não é imposto, mas exige uma resposta humana, marcada por arrependimento e fé. Essa resposta revela o exercício verdadeiro do livre-arbítrio, pois o pecador, tocado pela graça, escolhe voluntariamente o que lhe cabe, render-se ao chamado divino ou não, né? Apenas o homem, não Deus, pode render-se, arrepender-se e crer. Essa entrega deve ser consciente, decidida e pessoal, que demonstra não apenas o mover de Deus, mas também a responsabilidade humana, auxiliada pela graça diante da salvação. Assim, a salvação é, ao mesmo tempo, obra divina e resposta humana, ambas cooperando sob a soberania da graça. É claro que
Ainda que o Senhor manifeste a sua graça, que parte de Deus, amado e querido jovem, teria que também ter a nossa ser dado a nós o exercício desse livre-arbítrio, que é decidirmos se aceitamos ou não. Porque se fosse algo que só viesse de Deus sem qualquer participação nossa, já não seria graça. Nós estaríamos como robô. O livre-arbítrio ali não existiria. Amém? Então, essa questão, a graça vem e nos esclarece. Ela nos abre os nossos olhos, né, com respeito à condição que nós encontramos, né, e o perdão do pecado. E o que o Senhor espera de nós. E todo esse entendimento, e dado o fato dessa disposição de Deus, independente da condição que nós estamos, de nos perdoar e nos ofertar esta salvação em Cristo Jesus, é que nos constrange, né? É que nos faz ver esta misericórdia, este amor de Deus, e passamos aí a dizer sim ao chamado e à oferta do Evangelho. Perseverança e livre-arbítrio. Após a conversão, dotado de livre-arbítrio, o cristão é chamado a perseverar voluntariamente na fé. A Bíblia adverte que é possível afastar-se de Deus, como mostra a situação contra o coração incrédulo e desviado, Hebreus 3,12. E o risco real de decair da graça, Gálatas 5,4. Vamos ver? Gálatas 5,4. Vamos ler o 3. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo. Vós, aos que vos justificai pela lei, da graça tendes caído. Observe que aqui Paulo está tratando com a igreja que acabou voltando aí, né, a questão da lei, a questão do sacrifício. Quando o sacrifício do Senhor Jesus, ele se tornou único, suficiente para a salvação de todos nós. Sem que a cada ano precisamos oferecer sacrifício. Mas o efeito dele é tanto no presente, no momento em que passamos a decidir pela fé em Cristo Jesus, ela também age, ela é suficiente no decorrer da nossa vida e ela é suficiente também para a eternidade, futuramente, né? Passado, presente e futuro. A nova vida em Cristo exige decisões diárias de fidelidade, pois andar com o Senhor requer continuidade e firmeza. Perseverar é viver em obediência ativa, respondendo à graça com temor e responsabilidade. Trata-se de um compromisso constante com a verdade do Evangelho, sustentado pela graça, mas exercido com a vontade livre e regenerada. O crente deve, portanto, escolher todos os dias andar com Cristo, negando a si mesmo e tomando a cruz, sua cruz. Perseverar e escolher pela graça, continuar dizendo sim ao chamado de Deus. Concluindo, o livre-arbítrio é um dom de Deus, concedeu ao ser humano, como parte de sua dignidade. Embora o pecado tenha afetado profundamente a natureza humana, a graça divina manifestada em Cristo e aplicada pelo Espírito Santo restaura a capacidade humana de responder ao chamado de salvação com arrependimento e fé. Essa salvação é oferecida a todos, mas requer uma resposta voluntária e consciente. No entanto, após a conversão, o crente permanece livre e é chamado a perseverar diariamente, escolhendo andar com Cristo em fidelidade. A vida cristã não é automática, é um caminho de decisões constantes, sustentada pela graça, mas trilhando com responsabilidade. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima lição ou a próxima programação. Tá bom? Um abraço a todos. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por todo esse período que aqui, Senhor, passamos, Senhor, meditando sobre esta maravilhosa graça que o Senhor tem nos concedido. Ajuda, Pai, nos ensina a valorizarmos cada vez mais
Senhor, este dom que o Senhor tem nos dado, que é a salvação por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Fazemos isso, ó Pai, e pedimos por tudo, suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Que Deus abençoe a todos, a você, a sua casa, a sua família, e que esta meditação venha trazer para você edificação, consolação ou até mesmo a necessidade da exortação. Mas saiba por certo que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável.